Maravilha, meus queridos! Começando mais um vídeo aqui no nosso canal. Alerta de polêmica, hein? Acho É que verdade. vamos atrair os haters agora. E agora? Um assunto importante E necessário. necessário, muito necessário a gente comentar. Pessoal, xenofobia. Esse é o tema. Exatamente. Xenofobia em Portugal. Existe? Não existe? Então, bora pro vídeo, hein? E antes da gente entrar no assunto, né, que é a Nesse questão assunto polêmico. polêmico, que é a questão da xenofobia, não deixe de se inscrever no nosso canal, ativar as notificações. Isso é muito importante pra gente, pessoal, e também para que esse vídeo seja recomendado pelo YouTube e entregue a outras pessoas também que têm planejamento de imigrar, de vir para Portugal ou para qualquer outro país. Então, se inscreva, deixe o seu like aí, é muito importante. Ative as notificações e o nosso Instagram vai estar passando aqui agora para você seguir a gente lá. A gente não é tanto de rede social, de ficar postando muita coisa, assim, né? Mas enfim, algumas dicas, a gente tá lá, a gente responde a todo mundo que manda mensagem, né, amor? É. A todos que mandam mensagem, a gente tá ali, a gente responde, então vai lá. E vamos começar o assunto. Amor, xenofobia em Portugal, o que você acha desse tema, desse assunto? Existe, não existe? Como é que é essa situação? Então, pessoal, não vamos ser hipócritas. Existe. Como em qualquer lugar do mundo, inclusive no Brasil. Infelizmente, esse é um assunto que a gente não gosta muito de falar sobre ele. Mas é um assunto necessário, até porque muitos dos nossos seguidores, inscritos no nosso canal, têm perguntado sobre essa questão. E como que é a questão da xenofobia? Eu ouvi falar que tem muito preconceito, que os portugueses não gostam de brasileiro. E a gente veio aqui para esclarecer alguns pontos, que assim, existe, mas não é bem assim como é noticiado. Parece que eles generalizam, colocam o país inteiro num pacote só e rotulam o país como um país xenofóbico. E não é bem por aí, pessoal. Vamos com calma. Exatamente. E assim, pessoal, tudo é questão de proporção. Por Portugal ser um país pequeno, em vista do Brasil, que é um país continental, então cada caso que acontece viraliza nas redes sociais, e isso aí se torna um assombro, né, para muita gente. Existe xenofobia aqui, como existe no Brasil também. Exato. Né? Eu e a Tati, a gente estava até conversando. O Brasil é um país enorme. Enorme. Tem xenofobia de região para região. Então, é normal. Isso aí é normal, quer dizer, não deveria ser normal. Não é normal. É comum, mas não é normal. Isso. Não deveria ser normal de forma alguma. Então, assim, se existe dentro do próprio país, que é o Brasil, regiões que têm um certo preconceito com outras regiões, quem dirá de um país para com outro? E assim, nós moramos, né, no Brasil, né, viemos de lá, moramos em Curitiba, e assim, interessante porque a gente presenciou, não um caso de xenofobia, mas assim, vários imigrantes que foram para lá em certas ocasiões, pessoal do Haiti, né, amor? Haitianos que foram, venezuelanos. E assim, não só em Curitiba, mas em todo o Brasil, a gente vê casos também de xenofobia. Esses dias mesmo eu assisti um vídeo, né, um caso horrível, né, aí no Brasil. Então, assim, existe em todos os lugares, só que devido Portugal ser um país pequeno e cada pessoa que acontece já filma, já, né, viraliza. Viraliza. Exatamente. Agora, os portugueses aqui, eles têm o jeito deles. Eles têm a maneira de tratar deles. Afinal de contas, o país é deles. O país é deles. Então, assim, eles têm uma maneira de tratar que é diferente do nosso Brasil. E tá tudo bem. Exatamente, porque no Brasil é um povo, assim, caloroso, é um povo que chega, fala e tal. E aqui é um povo mais, um pouco mais retraído, né? Agora sim, você... Um pouco mais reservado, porém eles não deixam de ser acolhedores. Não, de forma alguma, exatamente. Então, assim, por exemplo, a gente presenciou não, a gente viu, né, um vídeo daquele caso de que aconteceu no aeroporto, acho que de Lisboa ou Porto. Sim. Eu não sei em que situação que foi, qual dos aeroportos foi, mas foi um aeroporto. Acho que foi em Lisboa. E a gente também, assim, é um trecho do vídeo, a gente não sabe o contexto. Não sabe o contexto, o contexto, né? Mas em que uma senhora que é portuguesa comete um ato, né, terrível, né, contra uma brasileira, e ela fala assim, volta pra tua terra, ela diz. Nós somos... Eu sou portuguesa de raça. Olha aqui, né, isso aí não existe. Por quê? Quando a gente trata a questão de raça, biologicamente falando, existe a raça humana.
todos são iguais. Exato. A raça humana, todo mundo, preto, branco, amarelo, tudo é igual, só biologicamente falando. E não existe sangue brasileiro, sangue português, Isso o sangue é A, B, O. Isso, a gente falando biologicamente. Agora, sociologicamente falando, é diferente. Existe a raça preta, a raça branca, a raça parda, né, amarela, enfim, existem essas classificações que para mim não importa nada, né? Não importa nada disso aí. O que importa é biologicamente, porque somos todos iguais. Somos todos seres humanos. E a questão de cor, de etnia, tudo também tem a ver com a adaptação do homem em cada região. Regiões mais quentes, as pessoas têm um tipo de pele para resistir àquele clima. Lugares mais frios, as pessoas têm um outro tipo de pele. Tudo é questão de adaptação, é questão de superioridade, porque meu país é puro ou não. Isso não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Ela falar que é portuguesa de raça, né? Foi uma frase infeliz dela. Muito infeliz da parte dela. E eu acredito que ela não representa a maioria dos portugueses. Com certeza não, com certeza não. Até porque, por exemplo, levando aqui para o nosso contexto, né? Agora vamos falar... Agora, isso, só cortando você rapidinho, tá. Tudo que a gente está falando aqui para vocês... é baseado na nossa experiência. Isso. Pronto, pode continuar. Exatamente. Então, por exemplo, aqui desde que nós colocamos os nossos pés aqui em Portugal, até o momento nós não tivemos problema nenhum com xenofobia. Nenhum, muito pelo contrário. Talvez por nós morarmos numa região mais calma, numa zona mais calma, né, mais afastada dos grandes centros, as pessoas aqui tendem a ser muito acolhedoras, elas se preocupam por nós sermos imigrantes, recém-chegados, elas se preocupam se a gente tá bem, se a gente tá bem instalado, se tem... Estamos precisando de alguma coisa. Estamos precisando de alguma coisa, e mesmo sem precisarmos, elas chegam sempre com algo, seja uma fruta, uma verdura que elas colheram do seu próprio terreno, às vezes roupa, sabe? E isso é algo que, eu vou ser bem honesta, nem no Brasil eu tive um acolhimento. Não que as pessoas no Brasil não sejam muito acolhedoras, são bastante, são calorosas, mas, poxa, esse cuidado, essa preocupação que eles tiveram conosco aqui, sem nem saber quem nós somos. Nós surgimos aqui, vamos dizer assim, do nada, de um outro país, e elas se preocuparem dessa forma, eu acho muito bonito da parte deles, sabe? Eu vou contar para vocês 2 experiências que aconteceram conosco aqui. Uma delas, eu precisei ir ao médico. Para quem não viu ainda os nossos vídeos no nosso canal, recomendo a você lá maratonar. Eu vou deixar aqui, né, o nosso canal para você ir lá maratonar nossos vídeos. Tem vídeos sobre a nossa casa, um tour pela nossa casa, tem vídeo sobre médico aqui em Portugal, tem vídeo sobre documentação em Portugal, tem vídeo sobre... O que mais, amor? Tem tudo, né? Tem vídeo sobre visto de procura de trabalho. Como trazer o seu pet. Como trazer seu pet, como você pesquisar carro, como você pesquisar casa. Então tem bastante coisa interessante. Vai lá e maratona os nossos vídeos. Então, só voltando ao assunto, 2 experiências. Uma delas foi sobre médico. Quando eu precisei ir ao médico aqui em Portugal, um senhor português, seu Manuel, a quem acompanha a gente no Instagram já viu ele algumas vezes, que eu às vezes filmo ele aqui. Nos stories. E quando foi para eu ir ao médico, ele me recomendou uma médica dele, e ele foi comigo lá, me levou lá. Chegou lá na portaria, a gente entrou, ele chegou, falou com a recepcionista, olha, tal, sabe? Uma preocupação como se eu fosse um filho dele. Então, assim, isso mexeu muito comigo, sabe? Uma pessoa formidável. E não só isso, ele e a esposa dele sempre preocupados com a gente, e outras pessoas também. E outra situação, ontem, a gente está aqui agora filmando para vocês, hoje é domingo, dia 12 de maio, Dia das Mães, né, no Brasil. Parabéns aí para as mães do Brasil, né? Feliz Dia das Mães. E ontem a gente estava na Feira de Maio aqui em Leiria, a gente estava na fila de uma barraquinha para comer alguma coisa, e um casal de português, senhores, ele e a esposa chegou, nós estávamos numa fila, eles chegaram atrás da gente, começou a conversar com a gente, e assim, puxou assunto, aí daí do nada já falou, não, vamos sentar juntos, e nós sentamos juntos, ficamos conversando, e foi comendo. uma delícia. Exatamente, então assim, trataram-nos como se nós fôssemos da família, assim, sabe? Exato. A gente nunca tinha visto nada, então tratou-nos super bem. Então assim, pessoal, existem casos de xenofobia, casos isolados, eles acontecem. Agora você tem que pensar assim, quando a pessoa pratica um ato desse,
você não pode se vitimizar, né? E ficar ali preocupado com isso, não. Ou generalizar, O problema, achar que todos vão ser assim. o problema não é você, o problema é a pessoa. Exatamente, não é sobre você, Não é sobre ela. você, é sobre ela. É sobre ela. Às vezes ela teve uma péssima experiência com uma algum pessoa imigrante, mal ou informada, às vezes ela é mal informada, mal amada, mal amada, amargurada. sabe? São pessoas assim, busquem os perfis das pessoas que praticam esse tipo de ato. Dá uma olhadinha lá no Instagram, na internet, nas redes sociais. Nesse vídeo, aqui vai ter vários comentários de algumas pessoas e você vai reparar. Quem for contra, quem for xenofóbico aqui, você vai no perfil da pessoa, você percebe pela linguagem que são pessoas amarguradas, pessoas que não estão de bem com a vida. O problema não é com você, o problema é com elas. Eu nem perco tempo respondendo a esses comentários. No nosso último vídeo, nós tivemos um vídeo um vídeo bem legal, conversando com vários casais de imigrantes que já estão aqui, uns há 5, outros há 4 anos, né, outros há 5 meses. E tem uma situação ali que uma amiga nossa, a Aline, ela com o esposo dela, e eles tiveram um filho, uma menina aqui, e ela está grávida e vai ter outro filho agora. E aí no vídeo eu até comentei, olha, essa aqui é portuguesinha, nasceu aqui, tem documentação e tal. Aí uma pessoa foi ali no vídeo e comentou assim, ela não é portuguesa, porque no seu sangue não corre sangue português, só corre sangue brasileiro. Ela pode ter só o documento e contente-se com isso, que não está mal. Então assim, você vai ver, a pessoa não sabe, ela não é uma pessoa sem noção, né? Sem noção, porque ela fala assim, no seu sangue não corre sangue português. Agora eu vou falar uma coisa para vocês. Sexta-feira, a minha esposa foi doar sangue aqui em Portugal. Para salvar sangue de quem? Com certeza. Para salvar a vida. Para salvar a vida, desculpa. Para salvar a vida. Com certeza, assim, uma boa porcentagem de salvar a vida de um português. Um sangue brasileiro. Entendeu? Então, a gente nem gosta de usar esse termo, porque... Pra gente não existe, pra gente existe o sangue humano. Sangue humano, tipo sangue A, humano, tipo B, tipo isso, O. só isso. Não tem negócio de sangue gente. português, sangue brasileiro. Então, assim, você vai conversar com uma pessoa, você vai ver os comentários, você vai ver o tipo da pessoa. São pessoas amarguradas, pessoas de mal com a vida, pessoas... né? Então, não se preocupe com isso. O mal não é com você, o mal o problema é com a pessoa. Quando a pessoa tem esse tipo de comportamento, ela está falando muito mais sobre ela do que sobre o outro. Então não se preocupe. Se você tem essa preocupação, olha, risca isso aí, venha com a mente aberta, né? Venha preparado psicologicamente, que você pode passar, pode enfrentar isso aí. Isso não quer dizer que a gente não passe. Isso. Em algum momento, eu acredito que em algum momento, assim como existem as pessoas boas, existem as pessoas ruins. Exatamente. Em qualquer lugar do mundo. É do ser humano e tá tudo bem. Mas o que a gente não pode esquecer é que, assim, 1% não pode anular, 1% de pessoas ruins não pode anular 99% de pessoas boas, sabe? Então, isso não é só para Portugal, não. Isso é para o Brasil, para qualquer lugar do mundo, sabe? Então, você que pretende vir para Portugal, ou pretende ir para migrar para qualquer outro país, tenha em mente que esse tipo de comportamento não é uma questão, não tem a ver com nacionalidade, mas muito mais uma questão de caráter mesmo. Ou como eu falei anteriormente, uma pessoa às vezes teve uma má experiência e aí ela resolveu também generalizar, colocar tudo num pacote só. Ela teve uma experiência isolada com algum brasileiro, ou alguém próximo a ela teve uma experiência ruim com algum brasileiro e ela resolveu generalizar que brasileiro não presta. Assim, né? E a gente não pode cometer o mesmo erro que essas pessoas, colocando todos num pacote só, porque como nós falamos aqui, nós só temos, até o momento, sinceramente, a gente só tem a agradecer as pessoas que apareceram na nossa vida, sabe? A gente tem amizades com português, amizades muito legais que eu sinceramente... Vai carregar pro resto da vida, né? Eu isso até esqueço, para mim parece que eu não vejo diferença, a língua é um pouco diferente, mas quando a gente está conversando, parece que a gente está falando a mesma coisa. E é muito gostoso quando você tem essa troca de experiências, a troca cultural é muito legal. Agora, claro, a gente é muito em todo lugar. E a gente precisa filtrar, né? Separar o joio do trigo. Exatamente.
É isso aí, pessoal. A gente queria ter esse papo aqui com vocês, um papo reto, né? Sem enrolação, sem nada disso, mesmo para a gente trocar uma ideia sobre isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E assim, a gente sempre pensa, coloquem Deus em primeiro lugar. Se caso você tenha esse tipo de pensamento, né, esse tipo de preocupação, venha com a mente aberta, venha preparado psicologicamente. Se acontecer alguma coisa, sacode a poeira, olhe para cima, Deus está no comando, sabe de todas as coisas, coloque sempre Ele em primeiro lugar e tudo vai se encaixar, tudo vai dar certo. Exatamente, beleza? mantenha o seu foco. Mantenha o foco. Foco, força e fé. Esse é o nosso lema, é o nosso objetivo sempre, ter foco e focar sempre em Deus em primeiro lugar, tá bom? Beijo no coração, Deus abençoe a todos vocês, próximo vídeo.